Ah, cada foto. Bom, gente, boa tarde. Sejam todas e todos também, né? Que bom. Bem-vindos aqui na Escola do Legislativo. Vou fazer uma perguntinha que eu sempre faço. Quem nunca tinha vindo aqui? Eu gosto disso, que eu falo mais gente, que bom, né? Mas eu sou Nancy Tami, eu estou vereadora e também diretora aqui da escola, né? Que é esse espaço dentro da Câmara. Como tem gente nova aí hoje, só muito rapidamente falar para vocês que a Escola do Legislativo tem várias no Brasil inteiro e elas surgem lá na década de 90. Surgiram algumas em Minas, mas assim, que oficializou um programa foi no Senado Federal. E no Senado, ela foi voltada, né, à escola, principalmente para fortalecer o corpo de servidores, para qualificar, né, o trabalho do Legislativo. E depois disso, foi crescendo, mas teve uma força da população também para que esse trabalho voltasse também para o público externo. E aí que surgem os programas principalmente pautados no fortalecimento de cidadania, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então, tem outros eixos, mas se a gente tiver aqui, assim, acho que colocar é o fortalecimento da cidadania, tão importante no mundo que muitas vezes a gente vê extremismos, né? E que a gente precisa dialogar, precisa ter mais propostas, precisa entender que quando o país não vai bem, né, não tem um culpado, acho que somos todos nós dentro de uma democracia responsáveis por uma outra ação, seja do tamanho que for. A gente fala que voto só vale um, a gente pode até ter o poder de influência, mas numa democracia todos valem um. E aí eu acho que a gente se entender como cidadã e cidadão faz com que a gente pense mais no coletivo, não só por nós, mas por quem vem, agradecendo por quem já fez por nós também, mas entendendo que é uma conexão que tem que ser trabalhada por todos. E aí, esse espaço, ele trabalha com voluntariado, não é algo que, aí você fala, às vezes a gente ouve assim, né? Mas, gente, vocês não têm que legislar e fiscalizar só? Por que fica fazendo escola? Na verdade, o diálogo e a aproximação com a população é algo muito mais inerente ao poder legislativo, que hoje, às vezes, é desprestigiado e, quando se desprestigia, não percebe o quanto que o país pode ser fragilizado. Uma coisa é falar, tem falhas, tem coisa ruim, ok. Então, vamos melhorar. Então, vamos ver o que está ruim e vamos tentar melhorar. Outra coisa é, vamos fechando tudo que a gente acha, né? Porque é achismo, quando você não aprofunda, que não está bom. Então, fecha tudo e faz o quê? Uma ditadura? O que a gente vai fazer? Né? Então, o legislativo ele é mais próximo realmente da população e nem sempre exerce isso, né? De usar audiências públicas, reuniões públicas, espaços de diálogo, para ouvir a população. Isso não se esgota. E esse espaço, então, ele vem conectado no estado de São Paulo. A gente teve um encontro, foi muito legal. Sexta-feira, o encontro estadual das escolas foi aqui. Foi interessantíssimo, né? Então, nós recebemos 27 municípios, que a gente tem um andamento conjunto para que isso, não adianta Piracicaba fazer e ficar ilhada. A gente tem que ter conexões. E aí tem uma associação que organiza tudo isso. Então, é um voluntariado. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião, porque tem um conselho da escola que participa, um integrante da USP, outro da Unimep, que ajuda a dar um formato, que ajuda a melhorar tudo isso. E quem pode propor? Cada uma ou cada um de vocês. Tem um assunto legal na cabeça que acha que deve trazer? Traga. Ah, mas eu não tenho isso assim na sua integralidade, eu não domino. Ah, mas você tem uma opinião? Traga o conteúdo que a gente ajuda a montar um grupo, uma roda de conversa, um círculo de conversa, enfim. Tem oficinas, não deixem de trazer. A gente tem aqui sempre uma secretaria presente, então vocês podem trazer, sem receio, que a gente ajuda a adequar da melhor forma. Não colocamos temas com tendência para um lado ou para o outro, seja político, religioso. Não tem um partido aqui dentro, não tem uma religião aqui dentro, mas quando tem uma manifestação assim, que às vezes é algo mais unilateral, a gente tenta trazer a contrapartida e um conceito, vamos dialogar assim, deixando o outro lado falar. Né? Então é isso, a construção é essa, e aí a gente tem uma alegria, primeiro de falar para vocês, que ainda a gente tem vocês devem ter recebido isso aqui,
né? E está no site também, ainda em novembro, porque depois a gente para a organização, a Câmara não para, mas a escola volta em fevereiro. E já tem uma programação grande para fevereiro. Nós temos a iniciação política, o terceiro encontro, está incrível essa oficina, é da Oficina Municipal de São Paulo e da Fundação Alemã, a Konrad Adenauer. Então, apesar de ser o terceiro encontro, são temas que dá para você assistir um só. Está vindo muito jovem aqui. Acho que nós tivemos 90 jovens, depois 80 jovens em cada oficina. Estamos fazendo no Salão Nobre por causa do número. Aí nós estamos trazendo também lá da Escola do Senado uma oficina Câmaras Verdes, nós estamos trazendo outros municípios também, para que a gente torne esse espaço mais sustentável, para dar mais exemplo também para a população. A gente já teve um lançamento do programa, mas eles têm um programa fechado. Chega ao ponto do prédio inteiro, tem alguns lugares que ou constroem outro, enfim, de uma maneira que se aproveita tudo, né? Energia solar, aproveitamento de água de chuva, para dar o exemplo para a população. Ainda tem Justiça Restaurativa e Sistema Penitenciário, acho que vai ser incrível, dia 27 de novembro. A gente tem outra visão, que não só, eu acho que realmente, já está falando aqui, né? De restaurar, de ter um cunho social, um destino para isso, não só a penitência em si, e aí a gente causar cada vez mais problemas para todos nós. E a introdução à astronomia, também é outro tema de sucesso. E hoje a gente tem a alegria de receber tanto a Heloísa quanto a Thalita, que elas nos deram um presente de criar aqui na Câmara a Semana da Alergia Alimentar, e aí nós já tivemos 2 anos de trabalho intenso nessa semana, trazendo outras instituições, e cada vez que a gente faz um encontro, a gente semeia outros encontros, semeia outras ideias. Tem gente que vem e leva, né? Leva também a semente para outro lugar. Acho que isso que é o grande lance da gente se reunir. E não é um só que fala, né? Aí são vários. E aí elas estão trazendo, então, as duas, elas são integrantes do coletivo Acolhimento Alimentar, que foi quem propôs essa semana aqui, e está dando super certo. Movimento da sociedade civil organizada para conscientizar a população e instituições governamentais sobre as necessidades alimentares especiais. Eu sou engenheira agrônoma de formação e vou falar para vocês, muito do que vocês falam, eu sei que está mais na segurança alimentar, está na questão da alergia, está na questão nutricional, mas eu tenho aprendido muito com o que vocês sempre trazem. Hoje eu tinha outra agenda, eu falei que eu vou assistir. E aí a palestra Necessidades Alimentares Especiais, Dieta de Restrição, Contaminação Cruzada, Rótulos e a Cozinha Inclusiva. Então a gente só tem a agradecer vocês, né, por esse momento aí bem-vinda, que nos propicia, né, e que a gente tem aí um momento de bastante troca. Se vocês puderem depois deixar um recadinho, tem uma lousa lá, que é para escrever mesmo naquela lousa, tem giz, tem apagador, deixe recado para quem entra e sai da Câmara, para que a gente contagie mais pessoas, para vir ajudar, para a gente ter propostas conjuntas. Tá? Então, obrigada, agora é com vocês aí. Obrigada. Obrigada, Nancy. Boa tarde para todos. É uma alegria ter vocês aqui. A gente... Sempre quando a gente idealizou esse curso, né, os 2 cursos que a gente fez, a gente não esperava que tivesse um público que viesse cativo, outras pessoas que vieram no outro encontro, então a gente agradece muito. E a gente queria dizer também que, ao final do curso, tem uma avaliação, né, que vocês avaliam. Então, se vocês tiverem interesse em algum outro tema que vocês acham relevante, escreve para a gente tenta trazer essas coisas no ano que vem, se for possível, se tiver agenda. E também a Semana da Conscientização, a gente utiliza as ideias de vocês para trazer pessoas de fora, para trazer outras coisas. Então, é super válido. A gente agradece se vocês deixarem feedback. Tá bom? Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre necessidades alimentares especiais, né, dieta de restrição, a contaminação cruzada, os rótulos e a cozinha inclusiva. A gente vai... a apresentação está um pouco grande, então eu vou tentar ir um pouco mais rápido, porque é muita coisa. No final das contas, quando a gente fez a propositura desse tema, hoje, pensando, né, a gente deveria ter feito separado. Mas, se vocês acharem que ficou muito conteúdo... Na verdade, hoje é uma apresentação geral, né? Se alguém tiver interesse que seja mais aprofundado, num curso específico de aprofundamento, a
A gente pode trazer outras pessoas para falar também. A gente tenta ter um relacionamento com várias pessoas de vários lugares. Então, enfim, é isso aí, tá? Então, a gente vai... Como a Nancy já nos apresentou, então nós somos o Coletivo Acolhimento Alimentar, eu, a Thalita, a Aniele e a Érica. A gente começou esse movimento lá em 2015, quando os nossos filhos, essas crianças aqui, elas precisavam ser incluídas na escola, porque todas elas têm algum tipo de restrição alimentar. Então, a gente queria que eles fossem incluídos nas atividades da escola e eles não eram. Então, a gente começou a conversar sobre isso em 2015, a gente começou um diálogo na escola sobre isso em 2015, e depois que a gente conseguiu ter um diálogo bom com essa escola, a gente falou, nossa, e os outros pais, as outras crianças, será que eles também têm essa dificuldade que a gente tem? Então, a gente começou a pensar maior e pensar para fora da escola. Hoje, a gente tem um espaço que a gente está conquistando aos poucos, de diálogo com o poder público, né, especialmente para as escolas públicas, que é o nosso primeiro foco, mas escolas particulares também. Então, a gente tem feito várias atividades, como a vereadora falou, a gente já está no 2º ano de Semana de Conscientização, e a gente espera sempre contribuir com o que for possível, porque a gente sabe que quem vive, às vezes, sabe muito mais do que quem está de fora, porque a vivência faz com que a gente amadureça muito mais as questões que a gente passa, né? Então, eu queria perguntar aqui para vocês se alguém aqui gostaria de falar sobre essa pergunta, né? O que a gente sabe sobre os problemas que as pessoas com NAI enfrentam. NAI é uma sigla que significa Necessidades Alimentares Especiais, tá? E a gente vai usar ela no decorrer do curso todo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Espero que vocês falem até o final, tá bom? Então, a gente colocou esse tema, né, de necessidades alimentares especiais, dieta de restrição, contaminação cruzada, rótulos e cozinha inclusiva, porque a gente acha que esses são os principais tópicos que a gente precisa abordar nesse assunto. A gente vai começar com a dieta de restrição. O que é, né? A dieta de restrição é aquela dieta que qualquer pessoa que possui uma necessidade alimentar especial precisa fazer. Ela é, muitas vezes, né, o tratamento daquela condição. Para a gente só ficar bem alinhado no que a gente está falando aqui, a gente vai usar essa definição de necessidade alimentar especial, que é da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, o que ela diz? Não tenho pointer aqui, mas eu vou ler para vocês. Então, as necessidades restritivas ou suplementares de indivíduos portadores de alteração metabólica ou fisiológica que causem mudanças temporárias ou permanentes relacionadas à utilização biológica de nutrientes ou à via de consumo alimentar, enteral ou parenteral. Esse conjunto de patologias envolve erros inatos do metabolismo, doença celíaca, HIV/AIDS, intolerâncias alimentares, alergias alimentares, transtornos alimentares, prematuridade, nefropatias. Então, é bastante amplo. Então, por ter toda essa amplitude do que a gente quer falar, então a gente sabe que uma grande parcela da população tem algum tipo de restrição alimentar. Elas podem ser em maior ou menor grau, né? Isso vai depender da condição médica que aquela pessoa possui. Mas, como eu já disse, elas são necessárias para o tratamento e, muitas vezes, para controle e prevenção de algumas condições, né? Mas o que acontece? Nossa sociedade não está preparada para a diversidade dos indivíduos, né? Então, como a gente não tem uma consciência de que alguns indivíduos precisam de uma atenção especial, as pessoas que têm alguma NAI, elas sofrem diversos problemas. Então, aqui tem alguns deles, né? Coisas simples da vida. Ir ao supermercado. Quem tem NAI é insuportável ir ao mercado. Porque você vai no mercado, uma pessoa comum, sei lá, vai 15 minutos, compra várias coisas numa compra rapidinha. Quem tem NAI não pode fazer isso. Então, a gente precisa ler os rótulos, verificar os rótulos toda vez que a gente vai no mercado, porque as empresas elas modificam os processos produtivos. Então, a gente tem que conferir se aquele rótulo está adequado para a questão alimentar que a gente está, né, cuidando. Muitas vezes, o produto que eu preciso não tem no mercado. Então, assim, quando eu faço compra, eu vou em 4 mercados diferentes.
Porque não é no mesmo mercado eu não encontro as coisas que eu preciso. Porque quando a gente que convive com o NAI é muito fiel a determinadas marcas, né? Isso acontece. Fideliza uma marca porque sabe que aquela empresa cuida das pessoas que têm necessidades alimentares especiais. Então, aí você sabe que outras empresas não têm esse cuidado, então você acaba fidelizando e isso faz com que você gaste um tempo imenso para poder fazer uma compra. Além disso, tem custos financeiros importantes. Porque, como eu disse no outro curso, um pacote de pão Pullman custa, sei lá, R$5. Mas um pacote de pão para uma pessoa que tem restrição alimentar a glúten custa 20. Então, é um impacto financeiro grande. A gente tem consciência que muitas pessoas que são afetadas pela NAI, porque a NAI é bastante democrática, então afeta todas as pessoas, mas hoje a gente não tem nenhum tipo de subsídio para garantir que esses alimentos sejam adquiridos. Então, esse é um problema grande e de impacto mundial, não é só no Brasil, é no mundo todo. Esses pontos eles já foram discutidos em diversas abordagens na literatura científica, então a gente está trazendo algumas coisas que são de literatura para vocês. E um efeito muito grande de qualquer tipo de NAI na saúde mental. Principalmente aquelas que põem em risco de vida iminente, né? Como, por exemplo, pessoas que têm anafilaxia. O que acontece? A pessoa acaba desenvolvendo um isolamento social, porque é um transtorno sair de casa. O mundo é contaminado com coisas, né, tipo com leite, com glúten, com ovos, e aí você acaba desenvolvendo uma fobia social de sair, porque toda vez que você sai, você tem que cuidar muito vou chegar perto, vai ter aquilo, não vai ter espaço para mim, alguém pensou em mim, né, nessa festa, nesse lugar que eu vou. E quando você tem crianças, então, isso se triplifica, porque você vai levar seu filho, que é super pequeno, exposto a um risco enorme. Então, é uma consequência palpável das pessoas que fazem restrição alimentar. E, além disso, existem situações sociais, como, por exemplo, a escola, que aumentam, amplificam e até causam outros problemas, principalmente em crianças e jovens, porque tem questões relacionadas ao bullying. Bullying com pessoas que fazem dieta de restrição é grave, já causou óbitos em diversos lugares, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde existe um número muito grande de anafiláticos, é reportado, vocês podem procurar e vocês vão encontrar casos horrorosos de pessoas que realmente, de alunos que faleceram devido ao bullying. E também você acaba causando um estresse psicológico nesses estudantes, porque se ele sabe que vai ter uma comemoração e ele sabe que ninguém pensou nele, ele não quer estar ali naquele ambiente. Então, isso vai só escalonando. Conforme essa criança vai crescendo, isso vai sendo escalonado. E a gente não pode deixar e não pode esquecer que só para alergia alimentar, a gente está falando hoje de um universo que 1 em cada 16 crianças tem algum tipo de alergia alimentar. Então, assim, não é pouca coisa. Eu só queria falar sobre isso que ela estava comentando, sobre a exclusão social. Deixa eu vir para cá para não ficar perto da caixa. Uma das integrantes do coletivo, a Érica, ela é celíaca. E ela estava contando para a gente que uma vez, quando ela foi no Atacadão, eles estavam manipulando saca de farinha. E ela teve que sair do supermercado por conta disso. Também teve uma criança que foi no shopping, uma criança anafilática a leite, eles estavam fritando um sanduíche com queijo, alguma coisa assim, e a criança também teve uma reação. Então, esse medo fica cada vez maior, né, da pessoa ter uma reação a algum alérgeno que está exposto no ambiente. Eu vou falar um pouco sobre isso em um tópico que aconteceu uma coisa comigo esse ano que eu fiquei bastante traumatizada, mas eu vou falar um pouco mais para frente. Um outro problema muito comum com as pessoas que fazem algum tipo de dieta de restrição são problemas nutricionais, né? Quando você faz a restrição de algum tipo de grupo alimentar, então você já fica sujeito a ter algum tipo de problema futuro em relação a isso. Então, o que se sabe hoje é que, assim, que as crianças que têm NAI, elas podem ter problemas de desenvolvimento, né? Isso é muito comum, se vocês procurarem, também tem vários estudos sobre isso, mostrando as curvas de crescimento, de como que funciona. Se essas crianças não têm uma atenção profissional na dieta, elas têm um impacto muito maior, né, no desenvolvimento. E os adultos que sofrem de algum tipo de NAI, eles estão muito sujeitos à sugestão da mídia.
né? Então, hoje, a gente tem muitos influenciadores digitais que falam sobre dietas, de excluir várias coisas. Então, às vezes, a pessoa já tem uma restrição e começa a fazer outras restrições desnecessárias. E isso acaba impactando no amanhã, né? O idoso do amanhã. Então, é comum ter casos de osteoporose, malnutrição, diversas coisas decorrentes, né, de pessoas que já têm restrição alimentar e acabam ampliando a dieta desnecessariamente. Então, todo mundo que tem algum tipo de NAI deveria ter acompanhamento profissional. E a gente sabe que existem alguns esforços, né, no sistema público de saúde, mas a questão das NAI, elas são secundarizadas. A gente sabe todos os desafios que o SUS enfrenta de contingenciamento, enfim. Então, assim, acaba sendo ficando numa esfera como se fosse menos importante. Mas a questão é que, como que isso impacta o futuro, ninguém sabe, ninguém faz esse tipo de previsão. E, no hoje, as pessoas que sofrem NAI, elas estão sempre sujeitas a uma insegurança alimentar e nutricional. Então, as pessoas hoje, elas enfrentam isso. Como que vai ser a saúde delas no amanhã é uma questão que a gente precisaria estar cuidando, mas a gente ainda não está. Mas, né, por causa disso, por essas questões, o que aconteceu? A sociedade civil organizada, né, ao longo dos anos, que as pessoas que enfrentam, são as famílias que enfrentam isso, pessoas que se tornaram ativistas, acabaram fazendo um diálogo com o poder público, como é o que a gente está buscando aqui, um diálogo com o poder público. Então, isso já acontece há muito tempo. E isso trouxe para as pessoas que enfrentam NAI uma visibilidade através dos rótulos, né, da rotulagem dos alimentos. A Thalita vai falar um pouquinho sobre isso, e depois, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês comentem. Não se preocupem que essa apresentação a gente vai disponibilizar para vocês, a gente vai ter um drive com várias coisas, então não se preocupem que isso vai estar tudo lá para vocês, tá? Bom, então uma das formas de tentar trazer segurança alimentar para essas pessoas com necessidades alimentares especiais é a rotulagem dos alimentos. Então, nós temos aqui leis sobre a rotulagem de alguns alérgenos. Então, temos a portaria de 98 sobre açúcar, que dispõe que no rótulo você tem que descrever, o fabricante tem que descrever qual é o tipo de açúcar que contém, se é glicose, se é frutose ou se é sacarose. A respeito do glúten, a RDC de 2002 e a lei de 2003, onde no rótulo deve constar se contém ou não contém glúten. A fenilalanina, que é um aminoácido, que para a maioria das pessoas não traz grandes problemas, mas algumas pessoas têm uma doença metabólica que não conseguem digerir esse aminoácido. Então, é importante que conste no rótulo, porque ela pode ser tóxica para essas pessoas. E a lactose, que tem várias RDC e leis, e uma delas, a de 2017, tem todas as especificações do que é um alimento isento de lactose, 0% lactose, para que o fabricante, o produtor, ele consiga identificar onde ele se enquadra e especificar isso no rótulo. E a RDC de 2015, ela fala especificamente do rótulo dos alérgenos, né, desses alimentos. Então, como é que tem que ser essa rotulagem? Ela tem que ser diferente dos demais ingredientes. Ela tem que ser naquela letra caixa alta, que é o tipo do caps look. Ela tem que estar em negrito. Ela tem que estar em destaque em relação ao fundo da embalagem. E ela tem que estar numa letra ou igual ou maior do que os demais ingredientes, nunca menor. E nessa legislação, isso por quê, né? Como a Elo falou, nós temos pessoas que têm graus diferentes de sensibilidade aos alérgenos. E temos pessoas que têm reações muito graves, que podem levar à morte. Então, é importante que essas informações elas estejam claras, seja muito visível isso dentro do rótulo dos alimentos. Nessa RDC, eles também falam sobre a contaminação cruzada. Ela também tem que estar especificada nesse rótulo. Então, o que é a contaminação cruzada? É a adição não intencional de um desses alérgenos naquele alimento que está sendo produzido. Então, por exemplo, se você tem um fabricante de bolacha de maisena, na composição dela não vai amendoim, não vai castanha, não vai nada disso.
Mas, se no equipamento foi preparado anteriormente alguma outra bolacha com isso, pode ficar resíduo no equipamento. E se você não faz a lavagem adequada, ele vai ter traço disso, né? E como tem gente que é anafilática, você precisa colocar essa informação lá. Então, nessa RDC, você tem as especificações do contém o alérgeno e derivados, ou do pode conter traços, que são essas situações. Essa contaminação cruzada, ela exige que o fabricante faça um rastreamento de todos os insumos, ou seja, de todos os materiais que são utilizados no preparo daquele alimento, desde a produção até a hora que esse insumo chega dentro da fábrica, dentro do local de produção dele, para tentar garantir a segurança alimentar desse alimento. A gente vai pular, a gente tem uma atividade prática no final, mas a gente agora no meio, mas a gente vai deixar para o final. Eu acho importante citar que a Thalita falou, né? O processo industrial, ele tem uma rastreabilidade. Hoje em dia, os produtores eles estão aumentando a rastreabilidade do processo, né? Até pouco tempo atrás, nem eles mesmos sabiam, porque às vezes aquele equipamento passa tanta coisa lá dentro, e é claro, existe lavagem industrial, que é feito com ácidos, álcalis, que retira a maior parte das impurezas, mas algumas coisas ficam. Então, ao longo dos anos, né, desde 2015, esse rastreamento tem sido priorizado dentro das empresas que trabalham com diversos tipos de alimento. Isso tem ajudado muito. Existem, claro, pessoas que se incomodam, né? Muitas vezes eu já escutei pessoas falando: nossa, estou aqui vendo isso aqui, estou comprando, parece uma bula de remédio, né? Mas talvez a gente precise ter uma consciência que aquela rastreabilidade, ela é muito importante para algumas pessoas, né? Depende, por exemplo, a vida de algumas pessoas depende disso, mas também é para o consumidor, né? Qual consumidor não quer saber o que tem dentro do alimento? Eu quero saber o que tem dentro. Independente dos meus filhos serem alérgicos ou não, eu quero saber o que tem ali. Até pouco tempo atrás, eu não sabia, por exemplo, que no molho de tomate podia ter cevada. Até que, né, dava para minha filha, ela passava mal, e eu falava: gente, o que essa menina tem? Ela não tem alergia de tomate. Mas aí eu descobri depois que era alergia, porque ela não pode cevada. Então, tinha cevada. Então, assim, eu acho que é importante a gente desmistificar isso. É importante que as pessoas entendam que aquela informação, ela é muito importante para alguém, mas para a gente, quanto consumidor, para a gente saber o que a gente está comendo também é super importante. E sempre também tem aquelas pessoas que falam: não, mas será que é tão importante assim? Nossa, mas em lavagem industrial, tipo, até dependendo do tempo de uso, começa a ficar fino, né? Eu trabalho muito tempo com fermentação, então, assim, fica fino o negócio por causa de tanta lavagem que está fazendo. Então, vamos ver se tudo isso é realmente necessário, né? Então, aqui a gente tem uma fatia de pão sem glúten. Uma fatia de pão sem glúten, é aquela menorzinha, tá? Então, numa fatia de 28 gramas de pão sem glúten, então a gente tem 0,57 microgramas, que corresponde a 20 ppm, que pode ativar o sistema imune de uma pessoa que tem doença celíaca. Então, imagina se você tem uma produção de pão sem glúten e tem um farelinho daquele de farinha. Então, aquela pessoa que está comendo aquele pão, o sistema imunológico dela já vai responder aquilo. E os danos, né, são permanentes. E o grau de resposta de cada pessoa varia. Tem pessoas que são sensíveis a muito menos do que 20 ppm. E, recentemente, tem se tornado cada vez mais importante a busca de quais são esses limiares a que as pessoas reagem. Então, hoje já se sabe que existem alérgicos que respondem, por exemplo, a 1,1 miligrama de leite no alimento. 1,6 miligramas de amendoim. É como se você pegasse um amendoim, dividisse em 50 pedaços e pegasse um pedacinho. Então, isso tem sido estabelecido para saber... Porque, assim, cada vez mais a gente tem pessoas tendo reações e as pessoas que produzem precisam saber quais são os limiares, né?
em alguns países que tem outros tipos de legislação, diferente da nossa, então eles querem saber qual é o limiar que as pessoas reagem para poder fazer uma legislação mais adequada. Mas a gente sabe que as pessoas principalmente as crianças que têm necessidades alimentares especiais, as alérgicas, estão nascendo cada vez mais alérgicas, com um grau de persistência da alergia cada vez maior, e até com alergias múltiplas. Então, toda essa conversa, ela fica cada vez mais difícil, né? Tá funcionando? Eu acho que não. Tá? Então, tá. Então, como eu disse, a contaminação cruzada é a principal causa, né, de desencadeamento de reações não desejadas das pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar. E também, hoje, a nossa legislação ela é específica para alimentos, né? Mas a gente não sabe, por exemplo, nos cosméticos, isso ainda não chegou, né? A Anvisa, que regulamenta os alimentos, ela regulamentou para todos os alimentos, mas para os cosméticos, por exemplo, ainda não. Então, como que, por exemplo, uma mãe que amamenta uma criança que tem alergia alimentar, se ela passar um creme, e esse creme tiver leite, o que acontece com essa criança que está mamando, né? Então, esse tipo de informação a gente ainda não tem, ainda é necessário ligar no SAC, descobrir no SAC se aquele alimento, se aquele produto tem ou não alérgeno. Muitas vezes eles não sabem. Medicamentos, vacinas, tudo isso é uma coisa que a gente começa a pensar cada vez mais, né? Que a gente precisa saber de todos os processos, de todas essas coisas. E hoje, é muito importante também que os serviços de alimentação saibam, né, entendam o que é contaminação cruzada. Quando a gente vai falar aqui sobre serviços de alimentação, a gente vai falar principalmente sobre hospitais, escolas, hotéis, que vão oferecer alimentação para um grande número de pessoas, né, pessoas variadas, diversas, com diferentes restrições. E a gente tem que pensar o seguinte: quando eu falei do processo industrial, a gente nunca pode colocar no mesmo patamar o serviço de alimentação e um processo industrial. São coisas diferentes, que têm regulamentações diferentes, né? Nos serviços de alimentação, não se usa os mesmos produtos de lavagem, não é necessário ter salas separadas e tudo isso, mas é necessário que se tomem alguns cuidados para garantir que o alimento que está sendo preparado ele vai ser apto para a pessoa que vai receber. Então, por isso, é muito importante que se estabeleçam protocolos de manipulação, né? Esse aqui, sei que está péssimo para ver, mas é um protocolo de manipulação que é da Secretaria Municipal de São Paulo, né? Que eles disponibilizam nas cozinhas para as merendeiras. Então, esses protocolos eles são imprescindíveis para que o alimento que seja produzido possa servir para a pessoa a que se destina, né, para a gente não ter esse problema de contaminação dos utensílios. Porque quando a gente fala de serviço de alimentação, normalmente nós estamos falando em cozinhas compartilhadas. A gente não está falando numa cozinha exclusiva dedicada. Poderia ser num cenário ideal, mas não é assim que funciona. E a gente tenta fazer um paralelo com a cozinha da nossa casa. Muita gente tem pessoas com restrição alimentar em casa, e aí tem que ver como que vai produzir um alimento seguro ali naquela cozinha, naquela condição onde nem todo mundo faz uma restrição alimentar. E é super importante agora, nessa época de final de ano, que todo mundo está pensando na ceia de Natal, e que muita gente tem algum parente, alguém que tem alguma necessidade alimentar especial, e que a maioria das vezes ninguém nem pensa nessa pessoa, né? Então, é preciso pensar em tudo isso. A gente conhece muitas histórias de famílias que têm necessidade alimentar especial que são desconvidadas das festas, porque as pessoas não querem fazer e às vezes têm medo. Mas não é tão difícil fazer os alimentos seguros, e a gente vai ver aqui um pouquinho sobre como que isso funciona. Então, a gente vai, como eu disse, escolher a escola como um estudo de caso. Por quê? Porque a escola ela é muito democrática, né? A gente tem ali crianças e adolescentes que passam a maior parte da vida, são anos e anos, essas crianças vão estar na escola. Então, ali na escola, a gente vai encontrar todo tipo de restrição alimentar. E o que serve para a escola serve para outros serviços de alimentação também. Pode ser aplicado para outros serviços de alimentação também. A gente tem aqui, hoje no Brasil, uma legislação, né, específica para escolas,
Então, a gente tem, primeiro, uma legislação federal, que é de 2014. Essa legislação ela garantiu a produção dos cardápios especiais, né, e a aquisição dos alimentos especiais. Então, isso foi garantido desde 2014. Mais recentemente, a gente tem uma legislação estadual que fala sobre que as escolas, nesse caso, é uma legislação que tem abrangência em escolas públicas e privadas, sobre a necessidade de fazer a inclusão, né, das crianças que têm algum tipo de doença crônica, que não pode cometer nenhum tipo de discriminação. E também a gente tem uma legislação sobre alimentação especial para diabéticos, que vai conversar também com a lei federal, e um projeto de lei que fala sobre alimentação na rede pública, que também deve conversar com a legislação federal. Tá? Então, esses são os dispositivos legais aqui no estado de São Paulo. E quais seriam as responsabilidades da escola dentro desse cenário, né? Como da escola, enfim, de outros lugares. Então, primeiro, identificar as pessoas que possuem as NAI, né? Depois, manter as fichas desses alunos sempre atualizadas, com cadastros médicos atualizados. E aqui é muito importante dizer que é necessário que se crie um sistema padronizado para receber esses alunos, né? Que às vezes é difícil para o município, para o sistema de alimentação adquirir os alimentos. Então, é necessário que se padronize e também que se leve em consideração na hora de montar essas fichas que algumas condições são permanentes, né? É importante não assediar as famílias com um excesso de informação. Então, é preciso tomar bastante cuidado no tipo de informação que você vai pedir, na frequência, porque se uma criança é celíaca, ela é celíaca para sempre. Não vai mudar, ela não vai deixar de ser celíaca. Ou uma criança diabética, é diabética para sempre. Algumas crianças com alergia alimentar, elas desenvolvem intolerância aos alimentos. Então, principalmente na primeira infância, é que a gente vai ver. Se até 7 anos essa criança não desenvolveu tolerância, é muito pouco provável que ela desenvolva depois. Então, é importante ter isso em mente na hora de fazer essas fichas para fazer o acolhimento dessas famílias. Depois, garantir a elaboração do cardápio especial e, nesse ponto, é muito importante falar sobre quais alimentos que vão ser utilizados para fazer as substituições e que esse cardápio precisa ser compartilhado com a família, porque é importante que o médico que faz o acompanhamento desse adolescente, dessa criança, saiba que tipo de alimento que essa criança está recebendo, né, para acompanhar tanto as questões nutricionais envolvidas, mas também alguns casos onde, de repente, ela pode começar a apresentar novamente reação ao alimento. Então, é muito importante que isso seja compartilhado com as famílias para que elas possam levar aos médicos que fazem o acompanhamento. Depois, para fazer a aquisição, né? A aquisição tem que ser garantida através da rotulagem. Então, é super importante que na hora se essa escola vai fazer a aquisição diretamente, ela tem que ter uma garantia do fornecedor. Então, é importante que ela ligue, que ela tenha os documentos que comprovem que aquele alimento realmente pode ser oferecido. E, no caso de licitações públicas, é importante que esteja muito bem descrito o objeto da licitação, para que o que seja adquirido realmente possa ser utilizado depois. Existe um município aqui no estado que fez uma compra gigante de alimentos especiais, mas que depois eles descobriram que talvez não servisse para as crianças. Então, precisa tomar bastante cuidado na hora de montar esses editais em casos de necessidade de edital. Depois, a gente tem essa parte sobre o estabelecimento de manuseio e preparo de refeições, para evitar a contaminação cruzada, onde a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. E é super importante que nas escolas seja verificado todo o material de uso escolar, porque a gente fala sobre alérgenos, todo mundo pensa que é só sobre alimentos, mas quando a gente tem uma condição de necessidade alimentar especial, a gente sabe que é muito maior do que isso, né? Então, por exemplo, uma situação onde você tem uma criança que é alérgica ao leite, você tem que saber se o giz que você compra para a escola tem ou não tem leite, porque se essa criança for anafilática e você tiver com giz na lousa e tiver leite, o que vai acontecer com essa criança dentro da sala de aula? Então, isso precisa ser verificado. Isso precisa estar, assim, isso precisa... tem que estar muito claro. Se você tem uma criança com necessidade alimentar especial, você tem que saber qual a amplitude disso. Massinha, que as crianças usam na primeira infância, todas elas, 99% delas, têm glúten. Então,
como que você vai fazer numa sala de aula, se você vai dar massinha, ou você vai fazer massinha na escola, você tem que pensar nisso, porque essa criança não vai poder manipular. Então, esse material precisa ser substituído, e isso é responsabilidade da escola. A escola é responsável por saber quais são os alunos, identificar esses alunos, e dentro desses alunos ela precisa investigar essas coisas também. Né? É muito importante porque, às vezes, os pais se sentem na obrigação de levar coisas para a escola. Mas não, eles não têm que levar coisas para a escola. É responsabilidade da escola fornecer o material, se for o material que vai ser usado por todos, então a escola tem que fornecer para todos. Ah, vai ter Páscoa, a gente vai fazer chocolate, vai ter chocolate para todo mundo. E aí você, mãe, que tem um filho com alergia, você traz o chocolate dessa criança? Ah, você pode até levar, mas é responsabilidade da escola tentar encontrar e comprar com recursos, porque se você paga mensalidade, numa escola que você paga mensalidade, e todo mundo vai receber o ovo, então que já está embutido na mensalidade, você vai ter que comprar um ovo especial diferente para o seu filho, a escola tem que se preocupar com isso também. Né? Esses alunos precisam ser incluídos nas festividades, ainda mais com mais força agora, depois dessa legislação de 2019, que fala sobre a necessidade das escolas, a obrigação que as escolas têm de não realizar nenhum tipo de diferenciação desses estudantes. Né? Então, a gente precisa estar sempre atento, a gente, quanto família, para cobrar, né? E a escola também entendendo o seu papel cidadão para que já se adiante essas questões. Né? E como se preparar para situações de emergência. Isso é especialmente importante para aquelas crianças e adolescentes que têm reações imediatas ou diabéticos, né, que podem ter ali uma hipoglicemia ou então que podem sofrer um choque anafilático. Então, se a gente está falando de choque anafilático, tem 3 minutos para socorrer, depois é óbito. Então, se em 3 minutos você não sabe o que você vai fazer, aquela criança ou aquele adolescente vai morrer dentro da escola. Então, é necessário criar essas fichas de segurança. Todo mundo precisa saber quem é aquele estudante. Esses professores precisam ser orientados de quais são os procedimentos que devem ser adotados. Lembrando que esses estudantes pode ser necessário carregar adrenalina autoinjetável, pode ser que precise ficar na escola. E, muitas vezes, as crianças que são diabéticas, elas têm aqueles aparelhos de diabetes acoplados no corpo. Então, assim, é preciso saber o que fazer nessas situações, porque existe uma obrigação, né? A gente está levando o nosso filho para a escola, ele está vivo, ele está saudável. Então, assim, ele tem que ser mantido dessa forma. Então, todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que saber muito bem o que está fazendo. A gente vai trazer aqui um pouco sobre protocolo de manipulação nas cozinhas compartilhadas. É um tema que todo mundo pediu muito para a gente abordar. No Brasil, não tem um documento oficial falando sobre isso. A Anvisa não tem assim, uma documentação oficial falando sobre isso. Então, então não tem, então a gente não vai fazer. Não, né? Não é assim que funciona. Então, o que acontece? Existem, como eu disse para vocês, associações da sociedade civil, né, que buscam esse diálogo e essa conversa com as instituições. Então, a gente tem hoje a FenaCelbra, que é a Associação de Celíacos do Brasil. Eles desenvolveram um manual que é publicado na página do Rio Sem Glúten, que é muito interessante, recomendo. A gente também colocou no Drive para vocês terem acesso. E nesse manual, eles disponibilizam o protocolo de manipulação em cozinhas compartilhadas, que é adotado na Argentina. Eles traduziram e adaptaram para a realidade do Brasil. Né? E então, ali tem, assim, detalhadamente todos os passos que podem ser seguidos para garantir que os alimentos sejam produzidos de forma segura, já que a gente tem uma legislação que obriga que esses alimentos sejam produzidos nas escolas. Então, tem muita informação de qualidade ali, eles são muito sérios e é super de fácil acesso também, falar com eles. Tudo que eles escrevem é sobre glúten, mas pode ser aplicado para outros alérgenos também. O glúten tem uma particularidade dele ser como uma cola, ele gruda em todos os lugares. Então, ele é um pouco mais difícil de manipular em termos de que, por exemplo, ele fica no ar, em suspensão no ar, durante 24 horas. Então, se você tem glúten no ar durante 24 horas, os alimentos que vão ser produzidos numa cozinha que manipulou farinha, eles não vão ser seguros enquanto essa farinha não se assentar. Né? Mas um raciocínio semelhante pode ser adotado, por exemplo, para quando você manipula quantidades de leite em pó, e quando você tem crianças que fazem anafilaxia.
né? Então, o leite também vai ficar em suspensão, ele também pode contaminar o alimento, então então é necessário tomar as mesmas medidas de precaução, tá? Então, de forma geral, para todas as necessidades alimentares, a gente vai sempre precisar ler os rótulos, ter um cardápio alimentar adaptado, tem que cuidar da aquisição dos alimentos e tem que conscientizar todas as pessoas que vão manipular aquele alimento, desde os manipuladores até as pessoas que distribuem, inclusive quem recebe. Lembrando que esse cuidado, ele vai ter, né, quem recebe, no caso, né, o receptor do alimento, que pode ser uma criança bem pequena, pode ser uma criança maiorzinha, pode ser um adolescente. Então, tudo isso vai sendo construído ao longo do tempo, da responsabilidade que aquela criança tem em relação ao alimento que ela vai comer. É super pesado, né? Eu tenho uma filha que ela tem 6 anos e ela não come absolutamente nada que ninguém ofereça para ela, se ela não tem certeza que aquele alimento ela pode comer. Quantos anos o Guilherme tem? Quando foi a primeira reação anafilática que ele teve? Com 2 anos. Então, assim, as nossas crianças, elas são acordadas para esse perigo da vida delas, o risco de vida, elas são muito pequenas ainda, quando a gente tem que sentar e falar para elas, olha, ninguém pode dar comida para você. Se você pegar a comida do fulano, você pode se contaminar, você pode passar mal. Muita gente gosta de dar bala, gosta de dar bombom, Halloween. Tudo coisas que a gente tem que conversar com essas crianças. Então, assim, a gente precisa entender que para crianças muito pequenas, tem que ter um cuidado na hora de ver onde essa criança vai sentar, com quem ela vai estar se relacionando na hora da alimentação, coisa que talvez a gente não precise ter com uma adolescente, uma criança maior, que já sabe, né, o que ela precisa fazer ali para se proteger. Então, Então, a gente tem aqui para cuidados de todas as necessidades alimentares especiais e para necessidades específicas, que seria, a gente precisa de bucha, pote de tempero e óleo e utensílios exclusivo. Nossa, precisa mesmo? Precisa. Lembra do tantinho de glúten que a pessoa pode sofrer? Então, olha o tantinho. Se a gente tiver um pote de sal, a gente está lá preparando uma massa e usa aquele sal, e depois a gente usa aquele mesmo sal na comida da pessoa que tem alergia alimentar, dependendo do que está misturado naquele sal, ela vai ter reação, com certeza. Além disso, os potes, né, todos os containers que essa comida fica sujo por fora. E isso pode também cair essas partículas dentro da comida que está sendo preparada. Então, todos esses ingredientes que nós vamos utilizar para alimentos especiais, eles têm que ser guardados num container e tem que ter uma lógica de manipulação dentro da cozinha. Isso precisa ser estabelecido. Como que essa manipulação vai ocorrer? O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Que horas eu posso fazer o alimento especial? Isso tudo precisa ser pensado dentro da rotina. Para a gente que tem filhos com alergia alimentar, às vezes é mais fácil excluir o alimento da casa toda. Mas nas situações onde a gente tem outras necessidades, às vezes não é impossível, né? Então, as pessoas que estão ali produzindo esse alimento, elas precisam ser muito bem orientadas. As áreas de manipulação, elas precisam ser separadas, né? Existem estudos sobre a distância segura para você manter, por exemplo, aqui não é tão comum, mas na Itália existe um número enorme de pessoas que não podem pode glúten, tipo, sei lá, 46% da população, é um número gigantesco. Então, a maioria dos lugares, eles têm produção de alimentos com e sem glúten, porque lá, todo mundo sabe que massa é básico do cardápio deles. Então, eles têm ali locais, áreas onde você vai consumir com e sem glúten. Então, para garantir a segurança, eles têm vários estudos italianos sobre isso, sobre a distância que pode ser utilizada quando você está manipulando glúten, quando você não está, se você precisa de uma pessoa específica ali naquela área, ou se você não precisa. Então, são pormenores que vão sendo estudados e mostrando que é possível ter a produção na mesma cozinha se você seguir as barreiras, né, as áreas separadas de manipulação e também com utensílios exclusivos, principalmente o que vai ali perto da comida. Se eu tenho um pegador, né, esse pegador pode ser contaminado facilmente, então eu preciso de um pegador separado. É muito importante, dependendo do grau, que a gente tenha panelas exclusivas e talheres exclusivos, pratos exclusivos, copos exclusivos. Então, tudo isso precisa ser pensado dentro de uma
organização estrutural e até é importante, assim, interessante que sejam adotadas cores diferentes, né? Então, se, por exemplo, a gente sabe que tem assim uma criança que tem alergia, a gente tem vários pratos de plástico. O plástico, ele, depois que você contamina ele com alérgeno, não sai mais. Então, não adianta lavar, fica os resquícios, porque ele tem microimperfeições, então vai ficar ali para sempre. Então, é interessante adotar cores diferentes para os pratos, para os copos, né? Isso facilita visualmente para quem está trabalhando ali naquela cozinha, para não se confundir. Porque, gente, confusões, eventualmente elas acontecem, o resultado pode ser trágico. Então, a gente é preciso muito cuidado, muita atenção na hora que está fazendo isso. O armazenamento, também aqui, que está falando sobre armazenamento, precisa ser separado de uma forma assim, que no mundo ideal era super interessante se tivesse uma geladeira, um freezer, tudo separado. A gente sabe que isso não é possível. Então, como que isso é orientado? Que as prateleiras superiores, elas fiquem só para guardar esses alimentos que vão ser utilizados nas dietas de restrição, né? Dentro de containers. Então, assim, porque eu tenho uma criança que tem alergia a ovo, tenho uma criança que tem alergia a glúten, eu vou construir 1000 depósitos, não tem condições, né? Então, todos esses utensílios ficam guardados dentro de uma vasilha, fechada, etiquetada, rotulada, para a gente evitar, por exemplo, de ter uma farinha aqui em cima que cai sobre aquelas coisas e contamina tudo, né? Como eu já falei, das vestimentas, pratos, luvas, panos de prato, se possível, ter isso de cor diferente. Nas cozinhas de serviços de alimentação é difícil ter pano, né? Hoje em dia não tem mais pano, então, mas é importante que, se for uma cozinha de casa, assim, que a gente separe essas coisas por cor, para facilitar para a gente também. E os equipamentos têm que ser todos distintos. Existem utensílios de metal, o metal pode ser reutilizado se não tiver ranhuras, tiver machucado, amassado. Então, assim, é possível reutilizar alguns utensílios, se a gente fizer uma tripla lavagem, que é uma coisa que a gente não vai entrar aqui, mas nesse manual que eu falei para vocês explica como faz. Mas coisas de teflon, madeira e plástico já era. Tem que comprar novo, tem que fazer um chá de cozinha, doar para as pessoas, porque não tem condições. Se você usar, a pessoa pode ter uma reação. E depois, para fazer a limpeza dos ambientes, existe um protocolo para que você faça a limpeza molhada, que significa para você não varrer, para não levantar a poeira. Então, se você manipulou a farinha e ela depositou, se você varre, ela voa de novo. Então, o jeito que eles recomendam é que se faça uma limpeza molhada, com pano, para você tirar aquilo sem levantar, né? A tríplice lavagem que eu já falei, que está aqui, inclusive, mas eu não vou entrar nesses detalhes, e dos utensílios que a gente não deve reutilizar se a gente não tem certeza se a gente consegue tirar o alérgeno que está grudado ali, né? Então, tem alguns pontos chaves para você manter um cardápio seguro, que seria capacitar todo mundo envolvido no preparo, identificando os utensílios que são de uso exclusivo, respeitando as regras de higiene pessoal, respeitando os cardápios e as fichas técnicas. É muito importante que existam fichas técnicas disponíveis, para que ninguém se confunda, para que isso esteja muito claro o que deve ser feito. Que os ingredientes utilizados sejam seguros, tudo isso muito bem planejado, respeitando a maneira de armazenar os ingredientes com a maior segurança possível, fazendo a limpeza das instalações e equipamentos de forma que respeite os procedimentos de limpeza mais adequados para aquele local. E o ponto-chave, então, de um cardápio seguro para uma pessoa que tem necessidade alimentar especial, ele está baseado nas práticas de fabricação desse alimento e também nas substituições que precisam ter um perfil nutricional compatível. E isso é especialmente difícil dependendo do grupo alimentar que aquela pessoa faz a restrição, né? Então, esse é um fluxograma que a gente tirou de um paper que também vai estar disponível para vocês depois no Drive. Ele está traduzido, que fala um pouco sobre o risco nutricional de cada faixa etária, né? E como que a pessoa que vai montar esse cardápio, lembrando que os cardápios, eles são... montar os cardápios, pensar cardápios, é uma atribuição específica do nutricionista. Então, é necessário que haja um nutricionista no sistema de serviços de alimentação.
a gente sabe que no sistema público é mais comum ter nutricionistas responsáveis, né? Mas nas escolas particulares nem sempre. Então é necessário que tenha um profissional responsável por aquele cardápio, para que ele possa olhar e fazer as substituições adequadas, porque não dá para substituir leite por suco, né? Então, a gente, enquanto família, a gente tem que ter noções de quais são essas substituições. Mas quem vai fazer na prática, né, a gente precisa conversar com essa pessoa para ver se a gente está falando todo mundo a mesma língua. Então, aqui a gente tem eu vou citar, por exemplo, né, ali de crianças até 0 a 5 anos, que é o maior número de alérgicos, que fazem maior tipo de restrição. Então, essas crianças que têm aqui peso por altura ou altura para a idade já menor do que esperado, ou então que estão recentemente com marcas ali na ficha de crescimento, que não está crescendo, não está ganhando peso, que têm maior dificuldade de se alimentar, porque essas crianças elas têm medo de comer. Muitas no futuro desenvolvem anorexia, bulimia, isso também é documentado, né? Então é preciso é preciso procurar acompanhamento e ajuda nesses casos. Se a criança tem dermatite atópica e alergia alimentar junto, ou então se ela exclui múltiplos alimentos, ou se a família é vegetariana e vegana, que também não estaria na questão de fazer a restrição por saúde, mas por questões pessoais, também pessoas que fazem restrições alimentares devido à religião. Então, isso também é uma tag vermelha que o profissional de saúde precisa colocar. Então, essas pessoas precisam ver esses cardápios com bastante atenção, né? Porque o risco nutricional dessas pessoas que estão enquadradas nesses balõezinhos é maior, né? Então, por exemplo, como eu falei que existem alguns grupos alimentares que são difíceis de fazer substituição, o leite e o trigo são grupos alimentares bastante difíceis de substituir por coisas assim equivalentes. Você nunca vai ter uma equivalência 100%. Então, é preciso pensar muito bem em tudo isso, para que não ocorra aqueles desvios de crescimento que podem ocorrer, como eu disse antes, que é uma coisa bastante reportada. Então, no caso da alimentação escolar, é preciso levar em conta que essas substituições elas precisam atingir o cálculo nutricional necessário para os alunos, né, que estão ali por período. Tem uma regulamentação do PNAE que fala sobre qual é a quantidade de energia que cada criança tem que ter no perfil de faixa etária, tem que ser seguido. E para garantir o direito, né, desses estudantes à alimentação escolar adequada. E, por fim, né, a gente vai falar sobre as substituições, que são assim, super importantes, que são a base da culinária inclusiva. Então, quando a gente pensa que a gente tem que substituir cardápios, a gente tem que pensar que, às vezes, dá para substituir mais coisas e mantendo o mesmo perfil nutricional, e, às vezes, não é possível. Mas algumas coisas, às vezes, são supérfluas. Então, por exemplo, a gente precisa fazer uma festa de final de ano, vai ter uma festa junina. E aí, na festa junina, tem paçoquinha sempre, paçoca, sei lá. E aí, tem uma criança anafilática a amendoim. O que a gente faz, né, nessa festa junina? Porque a festa junina, se ela está no calendário escolar, então ela é uma festa pedagógica. Então, se ela é uma festa pedagógica, todos os alunos têm que participar. Então, se todo mundo tem que participar, o que a gente faz com o aluno que é anafilático? Bom, quantos anos ele tem? Ele tem 4. E então a gente vai falar, família, não traga seu filho, fique em casa? Não, a gente tira a paçoca. Nossa, festa junina sem paçoca? Bom, a gente prefere festa junina sem paçoca ou festa junina com a reação anafilática de uma criança de 4 anos? Né? A gente precisa pesar essas coisas, porque é importante que a gente pense nisso sempre. Como que a gente, enquanto adulto, se sente numa situação onde as pessoas não nos querem ali, ou então que a gente está numa situação de trabalho, que o chefe é abusivo, que é terrível, que está todo mundo participando de uma coisa e a gente não vai participar. Como a gente lida com isso e a gente transpor isso para uma criança tão pequena que quer participar das coisas e, às vezes, é impedida. É claro que quando a gente está falando de coisas como leite, né, num cardápio escolar, é uma coisa que vamos tirar o leite da alimentação escolar. Não vamos fazer isso.
mas a gente precisa pensar nas substituições mais adequadas e em como garantir a segurança dessas crianças quando ela se alimenta, né? Como que vai ser esse refeitório, quem vai estar sentado do lado dela. E não existe nenhuma orientação para você excluir as crianças, colocar elas sentadas numa sala, sozinho, com a diretora, porque a alimentação é um ato social e ela precisa se sentir integrada. Além disso, a escola tem um papel de formação cidadã. A gente precisa... Como que você está numa sala que tem 30 alunos, um é anafilático, e como todos esses 29 alunos olham para esse anafilático sendo excluído, o que elas sentem a respeito dessa exclusão? Que a gente ensina segregando. O ideal é que a gente ensine a incluir. Como incluir de forma segura, todo mundo é responsável por aquele amigo, porque é uma forma da gente construir dentro daquele microcosmo da sala de aula, né, empatia. É necessário, a gente precisa construir empatia nas crianças, no mundo, pelo amor. A gente precisa buscar uma escola empática, a gente precisa de empatia. Então, voltando aqui, a culinária inclusiva, então, é essa prática de olhar para a alimentação e pensar ela de forma diferente, né? E como diz a Érica, uma arte de cozinhar, porque é muito difícil substituir as coisas, pensando em tudo isso, e até para depois você ter um resultado final que seja agradável, né? A gente tem que sempre considerar na culinária inclusiva que a gente está fazendo utilização de matérias-primas seguras, corretamente rotuladas e garantidas para o fornecedor, né? E o ambiente tem que estar preparado. Então, a gente vai cozinhar para pessoas com restrição, então o ambiente tem que ser pensado antes, né? Antes de fazer essa manipulação. A gente trouxe aqui 2 exemplos, né, de como fazer as substituições, só para a gente pensar um pouquinho a respeito, tá? Então, por exemplo, para substituir o glúten, né, a farinha. A farinha tem glúten e o glúten é o que dá liga nas coisas. Se vocês já tentaram fazer um pão sem glúten, deve ter saído um tijolo, uma pedra que não dá para comer. E aí você precisa, então, saber como fazer. Porque se você substituir toda a farinha de trigo por farinha de arroz, vai ficar terrível. Por quê? Porque a farinha de arroz ela tem uma função específica, que é dar estrutura, né? A leveza e a liga, elas são dadas de uma outra maneira. Então, não é possível fazer uma substituição 1 para 1. Então, a gente tem que desenvolver um mix de farinha, cada uma com uma função específica. Então, a gente tem aqui esse mix, que é um mix básico. Então, que usa fécula de batata para leveza, o polvilho para liga e a goma xantana e o CMC, que são ingredientes aglutinadores e que fazem o papel do glúten, que vão dar a maneira como o glúten liga as coisas, eles vão imitar, não vai ficar igual, mas vai imitar. Então, essa é uma maneira de fazer uma substituição de farinha de trigo por farinha sem glúten. Vai dar certo 100% das vezes? Não vai dar certo 100% das vezes. Então, a gente precisa de um longo caminho que a gente percorre na culinária sem alérgenos até a gente chegar num produto que seja adequado. O ovo é um outro ingrediente muito difícil de ser substituído, porque ele tem uma função emulsificante, né? Então, quando você tira o ovo da receita, cada receita diferente que você for produzir vai precisar de um substituto diferente. Então, aqui tem uma lista de substituição, de como substituir o ovo na receita. Então, aqui, ó, por sementes de linhaça, ou por sementes de chia, ou por proteína de soja, ou por agar-agar, ou por banana, por suco de maçã, por manteiga de amendoim. Então, cada receita vai funcionar de um jeito. Então, isso é uma coisa que, se alguém tiver interesse, se achar que vale a pena, a gente pode fazer um curso só sobre como fazer substituições, como pensar isso, porque é uma coisa que a gente precisa ir passo a passo. É bastante difícil de fazer uma substituição 1 para 1. Embora a gente encontre essas tabelas na internet, nem sempre o resultado final vai ser legal. E também é sempre importante pensar que aquele alimento que vai estar fazendo a substituição, como que vai ficar o teor nutricional dele no final. Porque
No caso do ovo, por exemplo, que é comum a gente encontrar um produto que chama Egg Replacer, né? A gente encontra Egg Replacer que substitui o ovo por um mix de polvilhos, féculas e tal. Mas quando você tira o ovo, que tem um conteúdo de proteína, que tem várias vitaminas interessantes, e coloca um replacer, que é só por substituir por farinha, será que a gente vai ter uma equivalência legal ali nessa substituição? Ou seria mais interessante se a gente pensasse em coisas mais nutritivas? Então, aqui tem um exemplo, né, de como que o valor nutricional pode ser modificado quando a gente faz a substituição de um bolo convencional de chocolate, colocando biomassa de banana verde. O que a gente vai aumentar e o que a gente vai diminuir com relação a cada uma dos ingredientes. Então, é sempre importante pensar nisso. Quando eu cozinho desde 2014, que minha filha é diagnosticada com alergia alimentar. Então, durante todo esse tempo, né, eu fui buscando coisas que aumentassem o valor nutricional, né? Hoje a gente tem... Em 2014 eu não tinha tanto, mas hoje tem vários mixes que a gente encontra para comprar. Alguns são caros, outros são mais baratos. Os mais baratos normalmente são as farinhas que é mais pobre em nutrientes e tal. Então, precisa pensar, precisa ter isso, levar isso em consideração sempre. E sempre buscando um acompanhamento nutricional, que é muito importante. E acho que para falar era isso que eu tinha para falar. Falei que eu ia falar uma situação que eu presenciei esse ano, né? Que é no caso de quando você não se atenta que em outras coisas pode ter o alérgeno. Então, eu estava no Dia das Crianças, eu fui com as minhas crianças, a gente foi passear, e tinha lá umas crianças brincando de pular saco. E uma delas foi embora, a família foi embora, e depois eu ouvi eles falando que é porque o saco era um saco de ráfia de amendoim e ele era anafilático. Então, às vezes a gente não está atento para isso, que num saco de ráfia, mesmo lavado, vai ter micropartículas de amendoim que vão levantar enquanto essa criança estiver pulando e que é muito perigoso. Eu acho que tem uma banalização das alergias alimentares, principalmente por esses programas de culinária, onde a gente sempre vê que sempre tem alguém que é alérgico a camarão. Ou então a frutos do mar, e que eles fazem a pessoa usar luva, mas em vários deles você vê que a pessoa passa mal, ela se sente mal depois. É uma forma de banalizar para as pessoas. A gente está falando de coisa muito séria, anafilaxia é muito sério, e eu acho que precisaria ter um pouco mais de cuidado desses canais de passar esses programas. Mas era isso, se vocês quiserem falar alguma coisa, tem tempo. Agora a gente vai fazer uma atividade sobre rotulagem, e ali a gente trouxe, para degustação, é só um pouquinho, alguns alimentos que foram preparados sem alérgenos. Então, a gente tem uma focaccia, que é sem glúten, sem leite, sem ovos, sem nada. Tem também um bolo de fubá, que é sem glúten, sem leite, sem ovos. E tem uns docinhos que são sem açúcar também, eles são sem leite, sem ovos, mas o de chocolate tem castanha. Então, se alguém for alérgico a castanha, por favor, tome cuidado. O resto não tem nada, tá bom? Então, acho que primeiro a gente pode ir lá e comer, e depois a gente vem e faz a atividade em grupo, tá bom?
Gente, vamos voltar. Eu só queria mostrar aqui uma coisa para vocês. Então, no final da palestra, aqui a gente vai pegar os e-mails de vocês e vai dar o acesso a esse drive aqui, que a gente fez isso na primeira palestra, que é um drive onde tem bastante informação que vocês podem acessar. Aqui, ó, tem vou mostrar aqui para vocês, esse documento do Rio Sem Glúten, que tem todo o protocolo de manipulação, é bem detalhado, está bem interessante, tá? Para vocês verem. Tem alguns vídeos curtinhos falando sobre também inclusão na escola, papel da indústria de alimentos, então vale a pena dar uma olhada depois, tá bom? Vamos para a atividade, né? Pedir para vocês se dividirem em grupos de 4 ou 5 pessoas, por gentileza, da forma que vocês quiserem se organizar. Vocês estão em 4 aqui já? Vocês estão juntas? Vocês estão... Vocês são em 6? Não? 6? Não, vem. Você tá com elas? Oh, meu Deus, não. Então junta vocês com eles para vocês não ficarem só os dois. Já juntaram? Então tá bom. 1, 2, 3, 4 grupos. Então, a gente vai distribuir alguns rótulos, alguns alimentos, embalagens, aliás, desculpa. Algumas embalagens para vocês. E aí eu vou pedir para vocês tentarem identificar as informações sobre os alérgenos nessas embalagens. Aí tem dois. Ah, você pegou os dois? Pronto? Você vai falar alguma coisa sobre... Não. Você quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Bom, só para lembrar, essa informação, não sei se vocês lembram da legislação que eu falei, quando ela é dos alérgenos, ele tem que estar com aquela letra maior em caixa alta, tem que estar em negrito, a letra não pode ser menor que a dos demais ingredientes, e ela tem que estar em destaque em relação à cor de fundo da embalagem. 15 minutos, pode ser?
Vamos voltar então, gente? Ó, eu queria que cada grupo falasse de como foi identificar esses alérgenos nas diferentes embalagens. Sim, não precisa fazer a listagem, só falar como foi. Não, foi fácil a identificação da maioria das embalagens. Uma delas, que é uma embalaginha plástica, não está em destaque isso. Essa. Até tem, que está... não está em caixa alta, isso. Alérgicos, pode conter traços de oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten e albumina. Mas ele não está em destaque. Não contém glúten. Isso. O que está escrito? Em cima... Pode conter traços, exatamente. Pode conter traços. E embaixo tem destaque, não contém glúten. Não contém glúten. Eu vou passar para os outros grupos, porque acho que como essa, só tem essa. O restante foi fácil a identificação. Ele está com letras maiúsculas, né? Assim, tá. Não foi difícil, não. Eu acho que o que a gente encontrou dificuldade foi da margarina, que não tinha nenhum, identificando nenhum tipo nada, né, Evelyn? O restante tinha. No caso do meu, que foi o suco, estava em caixa alta, em negrito, que não contém glúten. Acho que o de vocês também, né? Não, de castanha não. Foi só a da margarina mesmo. Isso aqui tem, então na verdade tinha que existir sim. Da mesma forma que todo mundo colocou, a maioria estava fácil de encontrar, só tinha um saquinho que era de castanha de, acho que caju, se eu não me engano, que não continha nenhuma informação. Nenhuma, e o que tinha estava bem difícil de ler. Essa questão da rotulagem, ela tem melhorado ao longo dos anos, mas percebam, a legislação é de 2015, a gente está em 2019 e tem um monte de embalagem ainda que a gente encontra de produtos que não estão identificados da forma correta, né? E isso traz muitos problemas, porque às vezes a pessoa come inadvertidamente. Recentemente, no Rio Grande do Sul, teve uma pessoa que processou uma empresa porque... o alimento tinha glúten e eles colocaram que tinha aveia e por isso tinha glúten. Então, eles colocaram que não tinha glúten e aí essa pessoa ganhou contra o Estado. Porque é muito importante, quando o consumidor encontra uma embalagem que não está adequada, o que fazer? Né? Tem um canal da Anvisa, na ouvidoria da Anvisa, tem que fotografar e encaminhar para eles fazerem todo um processo de comunicação com o fabricante, retirada desse produto e arrumar a embalagem. Então, isso é muito importante que a gente faça, porque só assim a legislação pega, né? Então, os nossos estavam bem tranquilo, exceto 2. Que é o bis, que mesmo estando na norma em caixa alta, o local e a cor está dificultando. E o sorvete, ele contém leite e não está especificando, no caso, que contém lactose para os alérgenos. Esse aqui ele também tem malte e não está falando que tem glúten, né? Então, então assim, é importante a gente sempre tirar um tempo que a gente encontrar esse tipo de embalagem e avisar, assim, mandar um e-mail que não custa nada e ajuda muito a gente que precisa estar olhando esses rótulos sempre. Então, eu acho que interessante essa dinâmica. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, para perguntar, então estamos aqui para responder qualquer tipo de coisas. Peço para vocês que, quando vocês fizerem a avaliação, se vocês tiverem interesse em alguma coisa específica, vocês escrevam, porque também depois é tudo contabilizado, a gente recebe todas essas informações. E muito obrigada por vocês terem vindo.